Sejam muito bem-vindos, meus caros, e lembram-se dos controlos fronteiriços que eu tinha mencionado há 1 ou 2 semanas atrás, da Alemanha, deste governo mais liberal, desta coligação semáforo, como é chamada, trazerem água no bico? É verdade, parece que está confirmado. Os primeiros controlos fronteiriços pouco efeito ou nenhum teve na imigração, porque os sindicatos da polícia dizem que há falta de equipamentos modernos e que não conseguem dar conta do recado. Portanto, acabam por delegar a tarefa. Portanto, este governo entrega a tarefa à polícia, mas não lhes dá condições para que, efetivamente, a tarefa seja cumprida, o que não deixa de ser curioso. Vamos então ver esta notícia para perceber exatamente o que é que falhou. Onde é dito, primeira semana de controlos fronteiriços alemães teve pouco efeito na imigração. Sindicato da polícia culpa falta de equipamentos modernos. Uma semana depois da implementação de novos controlos de entrada em todas as fronteiras terrestres, o Sindicato da Polícia da Alemanha relata o progresso mínimo no combate à imigração. Migrantes e contrabandistas estão a conseguir evitar os pontos de controlo e os polícias não têm equipamentos atualizados. As prisões de imigrantes ilegais e contrabandistas continuam relativamente baixas, enquanto o número de indivíduos a procurar proteção e asilo continua alto. E, portanto, o que nós vemos aqui é exatamente a semelhança do que se passa em Portugal. Nós até entregamos as tarefas, até queremos que as coisas sejam feitas, mas os governos não dão recursos, não têm pessoal e, portanto, não fazem com que a coisa aconteça verdadeiramente. Só mostram a vontade política que aparece nos jornais de que e tal queremos controlar a imigração, e tal isto, e tal aquilo. Isto são medidas eleitoralistas, até porque, ficam a saber, o Partido Liberal que está envolvido na coligação do governo alemão já ameaçou sair se este controle fronteiriço for verdadeiramente tiver resultados. Porque, obviamente, que estes partidos mais liberais não estão interessados num verdadeiro controle fronteiriço. E, portanto, se isto avançar e for bem sucedido, os liberais já disseram que saíam da coligação e isto corria mal para o governo alemão. E, portanto, com os olhos postos no crescimento da AfD, neste crescimento estadual, digamos assim, da AfD noutros estados e também a nível nacional do ponto de vista de sondagens, este governo também tem que fazer aqui um equilíbrio, que tem que passar a mensagem que ao mesmo tempo controla as fronteiras, mas também não as pode controlar verdadeiramente, porque os liberais já disseram que não ficam com o governo se isso acontecer. E, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio de que tem que haver uma mentira. A verdade é só essa. Tem que haver uma mentira, tem que se dizer, bom, nós controlamos as fronteiras, mas depois dizem aos liberais, não controlamos nada, isto é só para o povinho achar que sim. Só que o povo, meus caros, não é estúpido. Ao contrário do que era dito por alguém em Portugal, o povo até pode ser sereno, mas eu acredito que não seja estúpido, pelo menos a vida toda. As empresas de autocarros começaram a contornar os postos de controlo, disse Rob Koff, e há uma escassez significativa de postos de controlo, níveis modernos, câmaras e iluminação. O outono e o inverno estão a chegar e as autoridades devem agora analisar de forma urgente como podem criar condições de trabalho que sejam razoavelmente aceitáveis. Portanto, através desta expressão, os homens devem estar literalmente a filmar as passagens com telemóveis e alguma coisa do género. Portanto, eu acho que é importante darmos ao respeito, enquanto países da União Europeia, mas acima de tudo respeitarmos quem nos protege. Quer dizer, então, mas nós delegamos uma tarefa e os homens não têm equipamentos para a fazer? Então, de que é que interessa esta operação? É para as capas de jornais, lá está. Quer dizer, vamos pelo menos dar condições a quem nos protege. Eu acho que é o mínimo. São pessoas que se predispõem a condições miseráveis. E, quer dizer, os polícias da Alemanha não me protegem, mas eu acho que falo enquanto cidadão europeu também. Os polícias em condições miseráveis predispõem-se a defender-nos diariamente, habilitam-se eventualmente até a serem baleados em algum conflito mais intenso com algum criminoso. E o que é que nós temos para lhes oferecer? Nada. Em Portugal, os nossos polícias têm que pagar as fardas. Em Portugal, se um polícia numa perseguição acaba por balear um criminoso, eventualmente até é excesso de força por parte da polícia. E os criminosos são mais protegidos do que quem nos protege. Ora, qual é o incentivo para quem nos protege prosseguir a sua profissão? Eu acho que nenhum. Estas pessoas só podem mesmo estar de boa fé e de amor à camisola, porque eu não vejo como é que estas pessoas são respeitadas, e deveriam ser, porque estas pessoas são o garante da nossa democracia, são o garante da ordem pública, e quando a coisa ficar mais feia vão ser o garante de alguma segurança. Efetivamente é isto.
E portanto, estas pessoas ou estão por amor à camisola ou não vejo outra razão para estarem nesta profissão, honestamente, porque são desrespeitados diariamente, sinceramente, e acho que é uma falta de respeito enorme. E nós, enquanto país, deveríamos nos dar ao respeito e deveríamos respeitar quem nos protege e tratar bem quem nos protege acima de tudo. Eu acho inaceitável que um polícia tenha que pagar a própria farda. Isso para mim não é uma coisa aceitável. O porta-voz da Polícia Federal, no entanto, ficou muito satisfeito com a primeira de controlos de fronteiras. Estamos muito satisfeitos com a forma como os controlos começaram, disse ele, acrescentando que a presença parcialmente civil da polícia permite que eles passem despercebidos pelos usuários das estradas. Embora muitas pessoas tenham sido presas por causa dos novos controlos de fronteira, elas não eram imigrantes ilegais, mas traficantes de droga e outros criminosos a tentar fugir da polícia em outros países, mais um efeito colateral bem-vindo do que o cumprimento do objetivo pretendido. Sim, é verdade, quer dizer, se estes controlos pelo menos servirem para impedir tráfico de droga também, já é bem-vindo, já é uma prática boa, também tem que se dizer bem quando é bem feito. Se isto impedir algum crime, é bem feito por si só. No entanto, isto também deveria cumprir o objetivo para o qual foi delineado, que era o controle de fronteiras e, eventualmente, o impedimento de entradas ilegais na Alemanha. É relatado também que os controles de fronteiras do ICE, vindos da Bélgica, não conhecem, antes da primeira paragem no solo alemão, entre Aachen e Colónia, o que significa que qualquer pessoa que tente entrar na Alemanha, vindo da Bélgica, tem uma boa chance de conseguir fazê-lo sem ser detectada. Portanto, se há aqui um jornal que diz isto publicamente, meus caros, os criminosos, as redes de tráfico humano já sabem disto. Portanto, se isto é público, vamos despachar e vamos fazer alguma coisa. Deem meios a quem nos protege, por amor de Deus. O governo alemão implementou os controlos temporários de fronteiras em 16 de setembro, numa tentativa de proteger o país dos perigos agudos representados pelo terror islâmico e pelo crime transfronteiriço. A ministra do Interior, Nancy Faeser, motivou a medida, portanto, aquela ministra mais woke que nós todos conhecemos. Mas bom, meus caros, eu ao mesmo tempo que estou a fazer esta crítica, também tenho que ser honesto intelectualmente. Passaram-se 12 dias desde o primeiro dia deste controle fronteiriço. Vamos ver, as coisas também demoram o seu tempo e, pelos vistos, ainda assim já houve algum controle do ponto de vista até de alguns crimes e de passagens de fronteiras, do ponto de vista de tráfico de droga. Portanto, já fez uma coisa boa esta operação. Vamos esperar outros resultados, vamos estar atentos, porque para mim continua a ser estranho que um governo que tenha um liberal na coligação, um partido liberal na coligação, esteja favorável a este tipo de controles fronteiriços sérios. Portanto, isto para mim é para capas de jornais, são medidas eleitorais que não vão ter força na prática e, aliás, servem mais para combater a AfD do que propriamente a imigração ilegal. E, portanto, eu acho sinceramente que isto não vai dar em nada, mas também tem que ser honesto, passaram-se 12 dias, não podemos já tirar ilações sobre o assunto. O governo eventualmente pode estar a testar e agora até pode entregar os equipamentos adequados para que a coisa seja bem feita, atribuir responsabilidades a pessoal mais qualificado, atribuir mais pessoal e, portanto, vamos ver, vamos aguardar. Isto é apenas o primeiro resultado. Também não podemos ser tão críticos numa coisa que acabou de começar, porque não é a questão ideológica que nós defendemos. Vamos ver o que acontece. O que é facto é que neste momento, nestes 12 primeiros dias, há aqui um progresso do ponto de vista do controle do tráfico de droga, que é interessante, mas não é o objetivo principal e, portanto, vejamos o que acontece nas próximas semanas. Espero que sim, que a Alemanha consiga controlar e que este efeito de controle de fronteiras comece a espalhar-se pela Europa e por todos os membros da União Europeia. Da minha parte era isto, meus caros. Quero-vos agradecer por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, subscrevam o canal, aquelas coisas todas que vocês já sabem. Estamos a caminho dos 5.000 subscritores, meus caros. Muito obrigado. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.